Escreva essa carta em forma de diário. O que me acontece em minha volta. Escrevo para lembrar do que me trouxe o passado. Escrevo para poder mudar ou tentar entender o futuro. Olá, meu caro historiador. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a Revolução Francesa, a ascensão e queda do imperador Napoleão Bonaparte. Então, a partir desse vídeo você irá entender um pouco sobre o conceito de Revolução Francesa, qual foi a importância da Revolução Francesa para toda a sociedade e também para o surgimento de novas revoluções e quais são os reflexos dessa revolução na nossa atual sociedade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o que foi a Revolução Francesa e os seus reflexos, se liga nessa história. 1789 a 1799. 10 anos de drásticas transformações que refletiram resultados não só na França, mas em todo o mundo. Um modelo político construído em séculos foi derrubado em questão de dias. Nesse momento, homens comuns passaram a acreditar que podiam mudar o mundo e acabar com alguns sistemas que eram, obviamente, injustos. Nunca houve algo tão veloz como a Revolução Francesa. E mesmo tendo acontecido muito rápido, ainda hoje vemos os frutos desta revolução em nossa sociedade. Nesse período surgiram muitos conceitos que são extremamente importantes na nossa política e atual sociedade, como, por exemplo, o reacionalismo, o socialismo e também os conceitos de direita e esquerda, que definem e caracterizam a política atual. E uma curiosidade: antes da Revolução Francesa, a França tinha condições de um país rico e populoso, onde os privilégios se concentravam nas mãos de 4% da população, e por isso acontece os outros 96% da população deveria trabalhar intensamente para tentar se sustentar. E é óbvio que uma hora esses 96% da população iria se revoltar, até porque naquele momento a situação econômica da França era extremamente crítica e delicada. O que as pessoas viviam era algo muito parecido com um apocalipse zumbi. As pessoas saíam na rua, quebrando tudo e tentando encontrar alimento, pedindo, implorando por pão. E se alguma família tivesse uma situação financeira um pouquinho melhor e tivesse pão em sua casa ou tivesse o seu celeiro farto de alimento e essa pessoa fosse descoberta, ela seria linchada na rua e todo o alimento que estava na sua casa seria roubado e seria dividido entre as pessoas, porque eles estavam morrendo literalmente de fome. Neste momento, Maria Antonieta diz: se não tem pão, coma brioches, que é mais caro. Na monarquia, os monarcos não se importam com o povo. Quais eram esses grupos sociais? Esses grupos eram formados pelos três estados. O primeiro estado era constituído pelo clero, que por sua vez eram isentos de impostos. O segundo estado era constituído pela nobreza, que também eram isentos de impostos. E o terceiro estado pelo povo. Esse terceiro estado correspondia a cerca de 96% da população francesa, ou seja, um grande número de pessoas sustentando um pequeno número de pessoas que, por sua vez, não pagavam impostos nenhum. Então, o terceiro estado, composto pelo povo, era constituído por girondinos, que eram os comerciantes da época. Eles tinham um poder econômico, mas não tinham um poder político, e eles lutavam incansavelmente querendo conquistar esse poder político. Os jacobinos, que eles eram professores, filósofos, advogados, médicos, então eles tinham conhecimento. E também, por último, os camponeses e os sans-culottes. Em maio de 1789, o primeiro e o segundo estado vão tentar resolver esta crise econômica na França. Então eles se reúnem, representadores do primeiro, segundo e terceiro estado, para decidirem o que seria feito. Óbvio que se eles reunissem representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado, pelo fato de o terceiro estado corresponder 96% da população francesa, eles teriam o maior número de representantes. Sendo assim, com certeza o que o terceiro estado decidisse seria feito. E dessa forma, o primeiro e o segundo estado, que eram os privilegiados da vez, não seriam mais tão privilegiados assim. Então eles decidem que seria um voto para cada um dos estados. Só que o que acontece? O primeiro estado e o segundo estado, eles se reúnem e decidem votar e lutar por uma mesma causa. E o que acontece?
O primeiro e o segundo estado decidem que, para melhorar as condições econômicas da França, deveriam se aumentar os impostos cobrados. E os impostos eram cobrados de quem? Do terceiro estado. Então, o terceiro estado literalmente se revolta, e influenciados e impulsionados também pelos ideais iluministas, eles resolvem criar a Assembleia Nacional Constituinte. Porém, este novo modelo de monarquia sofre muita repressão por parte das tropas do governo. No dia 14 de julho de 1789, eles decidiram derrubar o rei. Neste houve a queda da Bastilha. O povo fez isso coberto de raiva. Daí, eles destronam Luís XVI e Maria Antonieta, e surge então as declarações dos direitos do homem e do cidadão. O rei não deixou de ser rei. Ele deixou de ser governante. Ele estava preso. O rei até tenta fugir para a Áustria, porém é preso novamente, só que dessa vez condenado à morte. Os jacobinos criam o período do terror. Surge a guilhotina, onde as pessoas eram mortas com dignidade. As pessoas, em geral, tinham medo desse terror. Os girondinos, que não são bobos nem nada, começam a investir no povo. E como eu disse anteriormente, o povo correspondia a cerca de 96% da população francesa. Ou seja, eles estavam investindo na força maior. E para atender o pedido do povo, eles resolvem findar com a guilhotina. E para que isso aconteça, ocorre o golpe nono termidor. E a partir daí, os girondinos eles passam a assumir o poder da França num período que se estende entre 1795 e 1799. A partir desse momento, os geraldinos começaram a investigar este exército. E isso basicamente foi um tiro nos próprios pés, pois com o crescimento do exército Napoleão Bonaparte, reivindica o poder em 1799, dando um golpe nos geraldinos. Então, finda-se a Revolução Francesa com a vitória da burguesia. Exatamente. Os burgueses saíram vitoriosos nessa. Porém, inicia-se a Era Napoleônica. A Era Napoleônica é dividida em dois períodos. O primeiro, o Consulado, e o segundo, o Império. Para que você entenda um pouquinho mais sobre esses dois períodos, eu vou explicar para vocês o que era o Consulado. E o Consulado era chamado assim porque era constituído por 3 cônsules que governavam o país naquela época. E é claro que o mais importante deles era Napoleão. Ele puxaria a sardinha para o seu lado de qualquer forma. Então, nesse período, 3 cônsules governavam o país. Nesse período também consolidou-se a burguesia, exatamente, e iniciou-se o processo de industrialização na França. E também foi criado o Código Napoleônico. Em 1804, através do plebiscito, com 80% dos votos, exatamente isso, 80% dos votos. Napoleão, ele se torna imperador da França. Segundo Império. Foi um período marcado pela expansão territorial e pelas guerras. Isso faz com que a Inglaterra se revolte. Napoleão cria o bloqueio continental em 1806. Nesse período, foi onde a família real portuguesa vem para o Brasil. Em 1815, Napoleão ele escapa e vai para a França iniciar o governo de 100 dias. Porém, todavia e contudo, ele é novamente exilado. Porém, agora na ilha de Santa Helena, exatamente, na costa africana, e ele falece em 1820. Era 16 de outubro de 1793. O Samonson, o carrasco, avistava a leitura da sentença. Maria Antonieta percebeu que naquele dia morreria. Ela tinha apenas 37 anos. Era a rainha da França. Acabo de ser condenada à morte, mas não uma morte vergonhosa, porque essa é para os criminosos. E eu tenho livre consciência de que não fiz nada. O povo está sendo enganado, mas não por mim ou por meu marido.
Se não tem pão, que comam brioches.